para o painel de temática Recuperação Judicial e Falência e suas interferências na execução trabalhista, compõem a mesa como presidente Sua Excelência o Senhor Juiz do Trabalho, Cássio Oliveira Manuel, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e subcoordenador executivo da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, CINET, do CSJT. Como expositor, o senhor professor Marcelo Barbosa Sacramone, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Como debatedor, Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho, Marcelo Caon Pereira, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho, Cássio Oliveira Manuel. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade aos trabalhos aqui do seminário. Agora nós temos o painel que vai tratar de um tema que para nós hoje é muito caro, né? As questões de recuperação judicial e falência e as interferências na Justiça do Trabalho, na atualidade, se consolidam como uma questão de extrema relevância, e aos conhecimentos que nós possamos adquirir, essas trocas de conhecimento nesse painel de hoje, certamente vão poder auxiliar a todas e a todos, magistradas e magistrados, no dia a dia, na condução dos trabalhos para a efetividade da execução trabalhista. Mais uma vez, a minha saudação aos colegas que compõem este painel. É uma grande satisfação poder estar aqui nessa manhã de hoje com os senhores, e vou fazer o papel de presidente de mesa, iniciando com a leitura do minicurrículo do professor Marcelo Barbosa Sacramone, que é professor de Direito Comercial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nos cursos de graduação, especialização e mestrado, professor de Direito Empresarial no IBMEC e INSPER, nos cursos de pós-graduação Lato Sensu em Direito Empresarial, doutor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado e parecerista, ex-juiz de Direito do Estado de São Paulo na Vara de Recuperação Judicial e Falências, autor de diversas obras e artigos jurídicos, e atua principalmente nos temas de direito comercial, direito societário, falência e recuperação judicial. Professor Marcelo, é uma grande satisfação tê-lo novamente aqui conosco, né? O senhor que já participou de eventos organizados pela comissão em parceria com a ENAMAT, ainda de forma virtual, por teleconferência. Hoje, seja muito bem-vindo aqui ao Tribunal Superior do Trabalho. Passo a palavra, que eu acredito que todos estão ansiosos pelas informações e conhecimentos que o senhor tem a transmitir a todos nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Senhores, muito bom dia. É um prazer retornar por convite da ENAMAT. Agradeço especificamente as gentis palavras do querido amigo Dr. Cássio. Agradeço ainda por dividir e poder debater, talvez, um dos temas que eu tenho enfrentado mais nos últimos 15 anos, justamente recuperação judicial, com o Dr. Marcelo. É um prazer participar. E agradecer a todos os demais aqui presentes, na pessoa até da doutora Ana, para que a gente possa discutir, talvez, um tema sensível, muito mais do que envolvendo especificamente recuperação, envolvendo uma cooperação entre juízes estaduais de recuperação e falência e juízes do trabalho. Meu debate, propriamente aqui, envolve muito mais quais são os limites que a Justiça do Trabalho pode, ou até quais limites ela pode atuar
para efetivamente garantir que aquele empregador, ou que aquele empregado satisfaça ou tenha satisfeito o seu crédito e que aquele empregador cumpra a obrigação que ela devida a ele, ainda que ele esteja numa situação de absoluta crise econômico-financeira, passando, portanto, por uma recuperação judicial ou, eventualmente, um procedimento falimentar. Como eu faço para otimizar que esse juiz do trabalho consiga se ver efetivo e conseguir garantir a justiça, no caso específico, com o pagamento daquele trabalhador que efetivamente ainda não recebeu? Portanto, eu queria expor para os senhores, e a gente começa com recuperação e a gente trata de falência no curso da exposição, mas como eu faço para aprimorar o procedimento trabalhista para que aquele meu empregado consiga efetivamente receber? E eu vou falar algumas coisas da lei e algumas coisas práticas que talvez otimizem esse procedimento. Essa é a minha grande finalidade aqui. E se a gente puder começar, está pequenininho, não sei se todo mundo consegue ver, mas a recuperação, ao contrário do que muita gente pensa, não é um procedimento de extorsão. E talvez eu precise começar falando isso. A recuperação não é um procedimento que visa expoliar todos os credores em benefício de um devedor fraudulento que não pagou e não quer pagar ninguém. Talvez esse seja uma primeira ideia. A recuperação judicial é um procedimento, e longe de defender, né? Mas a recuperação judicial é um procedimento que visa, basicamente, permitir que o credor em classe consiga a melhor satisfação do específico crédito. Ao contrário, simplesmente, de um cenário falimentar, é dado ao credor a opção de concordar com uma proposta diferente de recebimento. E ele fará isso em classe. Esse é o grande ponto. Pô, Marcelo, mas não é o que eu vejo no dia a dia. O que eu vejo no dia a dia é que os planos de recuperação são aprovados em 90% dos casos e com um deságio enorme. É verdade. É verdade. A grande questão, e que pouca gente faz, é a seguinte: seria esse deságio melhor do que a falência ou não? E melhor do que a falência para quê? Ou para quem? Vejam, e esse talvez seja o primeiro ponto. Ambos os juízes, tanto o juiz do trabalho quanto o juiz da recuperação, pretende que a maior quantidade de credor receba. E talvez a gente precise focar nisso. A grande diferença é que o juiz do trabalho, em regra, pensa especificamente no empregado, que é o reclamante do seu processo. Na recuperação judicial, a visão que é feita não é do empregado, é da classe de empregados. Como eu faço para satisfazer da melhor forma possível todos os empregados? E não só, mas todos os credores, mas principalmente todos os empregados. E aí, não existe conflito entre justiças. E todas as brigas que a gente vai ver aqui hoje, então, me devolve esse depósito recursal, não faz o pagamento desse empregado com a penhora que você conseguiu no processo do trabalho, não é simplesmente para não pagar especificamente um reclamante, mas para permitir que aquele recurso seja partilhado entre todos os reclamantes. E talvez com base nisso a gente consiga criar um ponto em comum, que é a satisfação, no final do dia, dos empregados. Vejam, quando a gente começa a falar em recuperação, e agora está na moda, depois do caso Americanas, os senhores devem ter alguns casos aqui, caso Marisa, caso Oi, começou a surgir, e talvez nem todo mundo talvez já tenha tido contato, o que se chama de mediação antecedente, ou depois a cautelar antecedente, que é uma medida preparatória a um procedimento de recuperação.
O que é possível isso? Basicamente, e olhem, cabe mediação aqui, inclusive envolvendo os créditos trabalhistas. Aquele devedor vem ao judiciário estadual, e fala: estou em crise, gostaria de negociar especificamente com um ou um grupo de credores. Seu juiz da recuperação suspenda todas as execuções, antes, inclusive, da recuperação. Dentre as execuções, a sua. Para que isso? Para que uma composição seja obtida e evite uma recuperação. Portanto, esse procedimento começou a ser até antecipado, para evitar justamente que ativos sejam liquidados e comprometam a satisfação de todos os credores. Isso é possível. Não apenas através de uma mediação, artigo 20A a D, como através simplesmente de uma cautelar no juízo da recuperação, que suspende a sua execução. E aqui tem uma situação absolutamente complicada, que é: se atribui a um juiz estadual o poder de suspender, limitar, por decisão judicial e por aferição dos requisitos, todas as execuções de credores submetidos a uma futura recuperação. E por que esse ponto importa para a gente? Porque aquele credor reclamante do seu processo vai se ver, pela primeira vez, agora, absolutamente sozinho, lidando com um devedor poderoso, em regra, embora em crise, do outro lado. E aqui, senhores, talvez seja um dos primeiros pontos de enorme controvérsia, que é o seguinte: aquele credor precisa entender que não está sozinho, precisa entender que a negociação que está sendo proposta para ele deve ser, ou pode ser, se ele se unir, proposta a todos os outros credores, e principalmente que ele não precisa aceitar aquilo. E caso ele não aceite, ele vai ser submetido a um procedimento que é basicamente este aqui. Este é um pedido e um procedimento de recuperação judicial. O devedor, esse monte de caixinhas, basicamente, é um grande contrato, em que o devedor pede recuperação e submete os seus credores existentes até então a uma negociação coletiva na classe, para que ambos cheguem à melhor forma daqueles créditos serem pagos. Esse é o primeiro ponto. Poxa, Marcelo, para que esse acordo precise acontecer nessa recuperação, duas coisas precisam ser necessárias. Primeira, eu preciso saber quem é meu credor. Isso vai envolver a reclamação trabalhista que está com vocês. E segundo, os ativos para pagamento daquele contrato precisam ser utilizados. E isso vai bloquear a sua execução no processo trabalhista. Portanto, a minha fala aqui especificamente sobre recuperação vai envolver dois principais pontos. O passivo, então com quem eu contrato, e o ativo, o que eu utilizo para pagar quem eu contratei. Essa é a nossa interferência aqui. Por que isso importa? Porque o devedor, quando ele apresentar o pedido dele de recuperação judicial, ele vai ter que arrolar todos os credores numa lista prévia, dentre eles os trabalhadores. E apresentando toda a documentação, contábil a tanto, inclusive o grupo societário do qual aquele devedor pertence, o juiz vai, basicamente, deferir o processo de recuperação judicial, o que vai implicar diversos efeitos. O primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é o seguinte: quais são esses credores que estarão sujeitos à recuperação? E aqui o principal ponto: quem faz esse contrato?
Esse contrato é feito com todos os créditos, e, portanto, os credores, existentes até então. Tanto faz se esse crédito é líquido ou ilíquido, vencido ou vencendo, desde que ele exista. O que o STJ consagrou aqui? O crédito é existente se o fato gerador, no caso nosso, aqui especificamente, a prestação laboral, for antes da distribuição do pedido de recuperação. O crédito é posterior se a prestação laboral foi feita depois da distribuição da recuperação judicial. Pô, Marcelo, aqui tem um problema. O meu trabalhador trabalhou antes e continuou trabalhando. E aí? E aí ele tem um pedaço dentro da RJ e um pedaço fora. E por que isso importa? Porque o tratamento desses créditos os tratamentos são absolutamente diferentes. Enquanto o crédito concursal só pode ser pago pelo juízo da recuperação, o crédito extra pode ser pago pelos senhores. O crédito extra permite a penhora. O crédito extra permite a continuidade das execuções. O crédito extra permite a amortização do valor que ali está. E você não fica limitado. Portanto, Marcelo, mas a minha sentença trabalhista na reclamatória foi 5 anos depois da distribuição. Pouco importa. O que importa é quando o fato gerador ocorreu. E até a distribuição do pedido de recuperação, ele é um crédito sujeito a RJ. Além do crédito, portanto, existente após a recuperação, distribuição do pedido, outros créditos que para vocês são absolutamente relevantes também não se sujeitam. E dentre eles aqui, o crédito fiscal. Hoje considerado não só o tributário, como o não tributário. Este é um crédito que não se submete à recuperação e que permitiria que as suas execuções continuassem normalmente. Vejam, esses são, talvez, os pontos de maior interferência aqui para a gente. Vejam, com base nisso, aquele devedor vai apresentar o seu pedido de recuperação com toda a documentação necessária. Dentro dessa documentação, ele tem que relacionar todos os empregados, quanto ganha cada empregado, quanto ele deve para cada empregado e onde especificamente isso está registrado. Pô, Marcelo, e se ele não me apresentar isso? E se ele omitir de propósito um determinado trabalhador? É crime. É crime. 172 da lei. Pena de 3 a 5 anos. Reclusão. Portanto, é drástico. Segundo ponto, beleza, entendi que ele não vai ser preso, embora ele possa ser. Por quê? Porque no Brasil só existe um caso que se tem conhecimento de devedor em recuperação ou falência preso. Porque ele insistiu. Vejam, ainda que isso aconteça, existe uma enorme questão que é a seguinte: poxa, se ele não arrolou, o meu credor trabalhista não se habilitou, e a gente vai falar de habilitação, ainda assim ele se sujeita? Sim. Ainda que o nome daquele credor trabalhista, em momento algum, figure no processo de recuperação, ele sofre, pelo STJ agora, todos os efeitos daquela recuperação, ainda que ele não tenha se habilitado. Consequência, se no seu processo aquele trabalhador não tiver sido incluído na recuperação, é irrelevante. Ele só pode receber nos termos do plano. E, obviamente, ele vai ser surpreendido, eventualmente, com um pagamento a menor quando tentar cobrar. Portanto, ele tem que ingressar no processo, porque não ingressar significa que ele sofre todas as consequências sem poder lutar por um benefício maior.
E aqui, senhores, apresentada essa documentação, talvez ocorra a decisão mais drástica do processo de recuperação. Muita gente acha que a decisão mais drástica é a concessão da recuperação. Não é. A decisão mais drástica é o início do processo, que começa pelo deferimento do processamento da recuperação. O juiz, simplesmente à luz da documentação, defere o processamento da recuperação. E aqui eu estava até discutindo com o doutor Cássio especificamente, que é o seguinte: pô, Marcelo, eu tenho muita informação de que aquele devedor é um bandido. Fraudou múltiplas empresas, desviou todo o faturamento. Posso levar essa informação ao processo? Senhores, ainda é raríssimo o caso. Mas começa a ser construída uma interpretação de que pedir a recuperação judicial, em algumas hipóteses, é um exercício de abuso de direito. Eu crio o cenário de crise para poder expoliar ainda mais esses poucos favorecidos que são os credores. Por que esse ponto importa? Porque o juiz da recuperação acaba deferindo o processamento porque ele não tem essa informação. Não existe contraditório até então. Não existe manifestação dos credores até então. Mas do deferimento, ou melhor, da distribuição do pedido até o deferimento do processamento, no estado de São Paulo, a média é 81 dias. Então, se houver informação, há prazo hábil para que, eventualmente, o juiz considere eventual abuso. E, por conta disso, talvez um acompanhamento pelos senhores, que tem muito mais proximidade daquela relação devedor-credor, possa sensibilizar o juízo que vai tocar esse processo coletivo, que é o juiz da recuperação. E esse talvez seja o primeiro ponto de aproximação. Mas veja, o juiz, diante daquela documentação, vai deferir, eventualmente, o processamento da recuperação judicial. O que significa o deferimento do processamento? E aqui vai interferir diretamente no nosso processo. Por essa decisão, artigo 52, e depois alteração pelo artigo 6º, alterado pela 14.112, agora, 24 de dezembro de 2020, todas as execuções de créditos sujeitos à recuperação serão suspensas, inclusive as suas execuções trabalhistas. E esta é uma providência automática desta decisão de processamento. O que significa que todo ato praticado na execução trabalhista envolvendo um crédito sujeito à recuperação judicial, portanto, um crédito existente à data da distribuição do pedido, vai ser nula. Porque aquele seu processo será suspenso automaticamente. Pô, Marcelo, mas eu tenho aqui uma parcela do crédito não sujeita. Por quê? Porque ele continua trabalhando, é posterior. Posso prosseguir minha execução? Normalmente. Pô, posso fazer bloqueio na conta? Normalmente. A competência, inclusive constitucional, é da Justiça do Trabalho, que não é suprimida pelo juízo da recuperação. A única coisa que é suspensa é a execução do crédito concursal. E por que isso? Para evitar que esse credor seja satisfeito. Pô, Marcelo, como assim para evitar que esse cara seja pago? Eu preciso evitar que ele seja pago porque o recurso é um só. E esse recurso pode ser insuficiente para pagar os outros credores trabalhistas. Por conta disso, todos os credores devem receber exatamente o mesmo montante nos termos do plano negociado pela classe trabalhista. Não é uma questão aqui de pagar um em detrimento de outro. A questão é como eu faço diante de um cobertor pequeno para cobrir a maior quantidade de pessoas. Esse é o ponto, essa é a lógica. E um segundo ponto
A gente pode até continuar no crédito ainda, depois eu entro no passivo, no ativo, e eu volto para esse artigo especificamente aqui com relação aos depósitos. Mas vamos lá. Esse período de suspensão vai durar 180 dias. Durante 180 dias, a sua execução vai ser suspensa. Esse prazo era improrrogável, agora, pela alteração, é 180 mais 180. E se acabar o prazo, o credor agora não tem a execução automaticamente continuada, como ocorria anteriormente. Os credores vão ser chamados para, eventualmente, apresentar um plano alternativo de recuperação. Se não fizerem, aí sim a sua execução volta a correr. Caso contrário, não. O que não se suspende? Senhores, se a sua execução trabalhista vai ser suspensa, a sua reclamação, portanto, o processo de conhecimento pode prosseguir normalmente. Por quê? Porque enquanto você apura o undebeator ou o quantum debeator, você não gera nenhuma interferência na vida do devedor. Tanto melhor se a reclamação trabalhista continuar normalmente, porque vai se saber quanto e se efetivamente se deve. Portanto, não há nenhum prejuízo à reclamação. Sentenciou, vai começar a execução, suspende se o crédito for sujeito à recuperação. Mas a reclamação continua normalmente. Pô, Marcelo, mas a minha execução aqui é uma execução fiscal. Posso prosseguir? Normalmente. Por quê? Porque o crédito fiscal não se submete a essa negociação coletiva. E aqui eu tenho alguns pontos, que é o primeiro. Na minha execução, eu tenho uma desconsideração da personalidade jurídica. Posso prosseguir com relação a desconsiderado? Senhores, se o desconsiderado não está em recuperação judicial, ele não se submete a essa negociação. Consequência, a execução prossegue normalmente em face do desconsiderado. Desconsiderado, coobrigado de forma geral, envolvido no grupo de forma geral. Se ele não está na recuperação, o processo em face desses terceiros continua como se nada tivesse acontecido. A única coisa que se suspende é a execução em face especificamente daquele devedor que está em RJ. Qualquer outro, não. Pô, Marcelo, e aquele plano já foi aprovado. Vai ter um deságio de 99%. Posso executar 100% do crédito em face do coobrigado? Manda bala. A novação, a alteração do débito ou da obrigação não interfere em relação a nenhum coobrigado em terceiro do grupo que não esteja na recuperação. E se ele pagar normalmente? E se ele pagar o 100? A gente vai discutir daí, mas ele pagando, ele se subroga. E aí, depois a gente aprofunda. Portanto, e esta é uma súmula específica do STJ, a súmula 581, que determina que o processo de recuperação e o processamento não obsta o prosseguimento de nenhuma medida contra os coobrigados. Seja ele aval, seja fiança, seja a sua desconsideração. Zero problema. Tudo bem? Então tá bom. Vejam, falando em desconsideração, na 14.112, o artigo 6º, parágrafo 10º, foi destinado exclusivamente para tentar, de alguma forma, evitar isso na recuperação e evitar que a Justiça do Trabalho conseguisse estender a responsabilização para terceiros. Esse artigo foi vetado, no meu entender. Se não fosse vetado, ele seria considerado inconstitucional.
Por quê? Porque eu estou suprimindo um poder constitucional da Justiça do Trabalho, especificamente a tanto. Mas o artigo 6º, parágrafo 10º, e é uma prática legislativa do Brasil, veio acompanhado de outro dispositivo, justamente para que, se um fosse vetado, o outro prevalecesse. E esse dispositivo é o artigo 6º-C, que estabelece o seguinte: é vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência de mero inadimplemento da obrigação do devedor em recuperação. Para que esse dispositivo está aqui? Esse dispositivo está aqui para repetir o 6º, parágrafo 10º, justamente para evitar desconsiderações. E aí tem a pergunta: estou impedido agora pela nova lei de fazer a desconsideração, sim ou não? Senhores, há várias interpretações sobre esse dispositivo, mas uma primeira delas é a interpretação da CLT que justificaria essa responsabilidade deveria ser considerada uma norma específica, de modo que ela não está revogada em face da norma posterior. A outra interpretação é que a recuperação é a específica e, por conta disso, esta norma limitaria os poderes. Veja, isso não vale só especificamente para a Justiça do Trabalho, vale para a Justiça consumerista, vale para diversos outros microsistemas. E, por conta disso, me parece que tem prevalecido hoje, inclusive na jurisprudência, que esta norma não interfere especificamente no microsistema trabalhista ou consumerista. A grande questão é, dentro do microsistema, e aí envolve quase uma ideologia de diversos grupos que eu conheço da Justiça do Trabalho, se caberia simplesmente pelo não pagamento do débito ou se é necessário um abuso de personalidade a tanto. Essa discussão continua, mas, de novo, dentro do microsistema trabalhista, e me parece que a legislação de recuperação e falência não alterou essa dinâmica. Esse é o primeiro ponto. Portanto, com relação aos coobrigados, prossegue normalmente. E aqui no passivo, antes da gente entrar no ativo propriamente, Dr. Cássio, pode caçar minha palavra quando for, tá? Fique à vontade. Mas vejam, para otimizar que aquele seu reclamante receba, talvez a gente consiga otimizar esse diálogo. E por que isso? Porque, a partir do momento em que ocorre a distribuição da recuperação judicial e o deferimento do processamento, vai ser aberto um prazo para que aquele credor venha no processo para se manifestar. E por que isso? Porque, se ele não está incluído naquela lista de credores, ele pode se habilitar. E ele tem o prazo de 15 dias administrativo, 45 dias para o juiz, ou, desculpe, o administrador judicial incluí-lo. Se não fizer, 10 dias de impugnação judicial. E aí o que se diz? Pô, Marcelo, mas eu estou com uma reclamação trabalhista em aberto ainda. Como é que ele vai se habilitar se ele não sabe ainda o quanto receber? Ou qual é o direito dele? Senhores, a lei criou esse procedimento de habilitação para que ele possa vir. Mas o juiz da recuperação não tem competência para avaliar o crédito trabalhista, só o juiz do trabalho. O juiz não pode, dentro de uma habilitação, dizer quanto que ele tem direito de hora extra, quanto que ele tem direito em relação ao trabalho desempenhado. Não pode. Qualquer controvérsia envolvendo o crédito trabalhista tem que ser remetido à Justiça do Trabalho. Não há competência para o juiz da recuperação apreciar. A competência é só dos senhores. Pô, Marcelo, mas vai demorar aquela minha reclamação trabalhista. Minha vara está um caos, vai demorar 3 anos para julgar. E aí? Senhores, se daqui a 3 anos ele for um credor com direito, muito provavelmente já passou o plano, já passou a assembleia, ele não discutiu e muito provavelmente vai ter uma cláusula no plano que sempre tem, que é o seguinte: eu pago esse credor trabalhista a partir do momento em que ele for notificado, ou que ele me notificar a respeito do crédito.
o que significa que ele não recebeu ainda. Como é que eu antecipo esse movimento? Pedido de reserva. Senhores, dentro de uma reclamação trabalhista, e ainda que ela não tenha sido julgada, tem absoluta competência para, por ofício, fazer reserva. Pô, Marcelo, mas reserva? Reserva do quê, se não tem dinheiro na RJ? Reserva é um péssimo nome para dizer este trabalhador é credor. Pode ser para outros também, tá? Mas para o trabalhador é importante. Por quê? Porque o direito de reserva dá para ele o direito de se manifestar na Assembleia. E vários juízes do trabalho me falam, pô, Marcelo, mas eu não sei se o crédito dele é R$1.000 ou 1 milhão. Pouco importa. O credor trabalhista na Assembleia vota por cabeça. Ele é um. Portanto, pouco importa se vocês vão pedir a reserva de 1 ou de 1 milhão. Ele vira credor, ele pode votar na Assembleia. Ele pode ir lá xingar todo mundo, falar que aquilo é um absurdo, mas ele pode principalmente se unir com os outros credores trabalhistas para dizer, eu só aceito 100% à vista. Caso contrário, eu quebro você, porque eu sou o primeiro a receber. Isso é importante. Portanto, o pedido de reserva é o modo que tem a Justiça do Trabalho imediatamente para fazer com que aquele trabalhador tenha voz e possa votar. Faz o pedido de reserva com base no quê? Verossimilhança. Ah, Marcelo, mas nem consigo olhar. Valor da causa. Pouco importa. Reserva. Porque daí ele pode figurar no processo. Beleza. Marcelo, vamos lá. O administrador vai avaliar, depois tem a fase administrativa, depois vai ter vai avaliar cada uma das questões, e depois vai acontecer a fase de impugnação. Pois é, eu preciso andar. Olhem só. Pontos que importam para mim. Senhores, o juiz vai pegar, e eu vou passando todos, tá? Mas reserva, habilitação retardatária, tá tudo bem. Depois eu preciso pular, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu preciso. Mas olhem só, o que me importa? A data. Qual é o grande problema dessas habilitações de crédito feitas, depois que os senhores julgarem e o cálculo for feito? A data. Por quê? Porque se os senhores disserem para aquele trabalhador que ele tem direito a 10 milhões de reais, ele se habilita no processo de RJ, eu vou trazer, eventualmente, a valor presente, vou falar que ele tem direito a 1 e não 10, ele vai ficar louco da vida. E, na verdade, esse 1 é a mesma coisa do que 10. E por que isso? Porque todos os créditos são levados a uma única data, que é a data da recuperação judicial, a distribuição do pedido. A partir daquela data, os créditos vão sofrer correção monetária e juros com base no plano. Portanto, se o cálculo de liquidação vier com juros, com correção monetária até uma data posterior, vai dar trabalho. Eu vou ter que intimar as partes, eu vou ter que chamar o administrador judicial para dar parecer, eu vou ter que manifestar para trazer isso ao valor do presente e ele vai ficar louco da vida, além de tudo. Qual que é o grande problema? Enquanto está ocorrendo a discussão, muito provavelmente ele não vai receber. Isso é um transtorno. Por conta disso, talvez, e aqui, falando ainda do passivo, para a gente entrar no ativo rapidinho, mas, além dos cálculos de liquidação precisarem ser discriminados, para que o juízo da recuperação consiga, e aí depende da conta dele, mas avaliar o que entra e o que não entra, o que é sujeito ou não sujeito, senão ele vai remeter de volta para que o juiz do trabalho refaça os cálculos, discrimine o que é concursal, o que não é concursal, o que é INSS, o que não é INSS, o que é verba rescisória, o que não é, o que é imposto de renda, o trabalhador não recebe. Esse é um problema. Senhores, voltando rapidinho, um segundo ponto que eu queria tratar, e volto tudo, é o ativo, que é o seguinte, o artigo 6º, parágrafo 13º,
além de suspender as execuções, suspende todas as medidas de constrição a partir do processamento da recuperação em face da recuperanda e em relação a créditos sujeitos à recuperação. O que significa que sua execução suspensa, você não vai poder fazer penhora, você não vai poder fazer arresto, você não vai fazer bloqueio nenhum. E a grande pergunta é o seguinte: o que fazer com a penhora que eu já fiz? O que fazer com o depósito recursal que está ali naquela conta? Com a caução? Com um bloqueio? O que fazer com aquele dinheiro que ali está? Posso pagar? Não pode. Porque senão eu pago um credor em detrimento do resto. Senhores, por mais difícil que possa parecer a resposta que eu vou dar, este dinheiro não foi transferido aos credores. Não houve pagamento, não houve satisfação. Consequência, esse dinheiro, esse ativo, ainda é da recuperanda. E, consequência, ela pode utilizar para pagar os credores nos termos do plano de recuperação. Ah, mas é um crédito extraconcursal. Pode continuar e pagar. Não está na negociação coletiva, a execução prossegue normalmente. Agora, se for um crédito concursal, este seu credor só pode receber nos termos do plano. Portanto, por mais que me doa dizer isso, os senhores receberão um ofício da Justiça da Recuperação dizendo: libere o valor para a recuperanda. E aí, com toda razão, a Justiça do Trabalho fica louca da vida. Poxa, eu demorei 10 anos para achar esse ativo. Quando eu acho bloqueio, o espertão pede RJ e você agora quer que eu libere o dinheiro para ele? É exatamente isso. E por quê? Porque aquele dinheiro não pode ser utilizado para pagá-lo. Ele só pode receber nos termos do plano. E quem paga nos termos do plano? A recuperanda. Pô, Marcelo, não gostei, não quero saber, não vou fazer. Aí o que o juiz da recuperação fala? Oficia ao juiz do trabalho para que ele me transfira o recurso para a minha conta judicial. Entra na conta judicial, levante a recuperanda. Tudo bem? O juiz da recuperação pede, o juiz do trabalho não manda. Aí o juiz da recuperação vai lá e fala assim: determina a Caixa Econômica Federal que transfira. Daí eu estava brincando, o corregedor, até já aconteceu numa situação anterior, instaura esse processo crime em face do juiz da recuperação por peculato, apropriação de recursos e coisas do gênero. Funciona? Não, não funciona. E aqui estávamos até conversando sobre isso. Este dinheiro vai ser feito para pagar nos termos do plano. Senhores, não há na lei, mas não há problema de que o juiz do trabalho colabore ou coopere com o juízo da recuperação, e aqui, via de mão dupla, para dizer que esse dinheiro é carimbado. Como assim, Marcelo? Este recurso bloqueado vai ser utilizado para pagar os credores trabalhistas da classe. Problema nisso? Zero. Zero. Juízo da recuperação, transfira o recurso para que ocorra o pagamento direto via juízo da recuperação para toda a classe de credores trabalhistas nos termos do plano. Tem problema isso? Zero. Por que isso importa? Porque a partir do momento que o juiz do trabalho chegar numa cooperação com o juiz da recuperação a respeito de que aquele recurso bloqueado deveria ser utilizado para pagar o trabalhista, não existe devedor deste planeta que vai virar para os credores trabalhistas e dizer o seguinte: credor trabalhista, eu vou te pagar 1%, a prazo, inclusive, e utilizar esse recurso para pagar o banco. Porque o credor trabalhista não vai concordar com o dinheiro na conta ser utilizado para pagar outro que não ele como preferencial.
O que significa que isso fará com que o deságio previsto no plano ou seja zero, ou pelo menos seja o menor possível para utilizar 100% daquele recurso. De novo, não vai ocorrer o pagamento isolado de um único credor, o seu reclamante, mas talvez aquele recurso e outros que os senhores conseguirem detectar no processo vão ser utilizados para satisfazer toda a classe. O que faz com que o juiz da recuperação coopere. Senhores, é desta cooperação que vai fazer, ou que surgirá, talvez, uma maior satisfação e, principalmente, um empoderamento do credor trabalhista que, hoje, talvez seja um dos maiores lesionados e um dos que menos tem voz num processo de recuperação, que era justamente para recuperar o seu crédito. Muito obrigado. Bom, colegas, após essas excelentes ponderações do professor Marcelo Sacramone, eu vou passar a palavra ao nosso debatedor, sem antes fazer a leitura do currículo do Dr. Marcelo Caon Pereira, que é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade de Passo Fundo, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de diversos cursos de pós-graduação, professor, tutor e conteudista na Escola Judicial do TRT da 4ª Região e da ENAMAT. Dr. Marcelo, com a palavra. Bom dia a todos. E Cássio, se é que posso te chamar assim, meu amigo Cássio, em teu nome, eu agradeço o convite por estar aqui nessa mesa brilhante com o professor Marcelo Sacramone, que certamente já nos brindou com um material interessantíssimo a respeito das recuperações judiciais e dos seus efeitos na nossa execução trabalhista. Professor, parabéns pela sua fala, e digo que, durante os seus aportes, eu já fui efetuando vários riscos aqui nas minhas dúvidas, perguntas e também nos meus apontamentos, porque, de fato, daquilo que nós tínhamos de importante, muitas coisas já foram cobertas. Eu quero apenas fazer algumas considerações adicionais e talvez aprofundar alguns tópicos que, dado o pouco tempo que temos para conversar aqui, talvez o professor não tenha aprofundado conforme nós tenhamos desejado ou ansiado por isso. Antes, contudo, eu preciso atender a um pedido da nossa comissão de execução trabalhista, da nossa Comissão Nacional de Execução Trabalhista. O ministro Cláudio Brandão esteve aqui ontem e pediu que apresentássemos, todos nós, sugestões para o implemento, para a efetivação dos nossos processos de execução, a fim de que possamos ter um trâmite mais adequado e mais rápido em relação a isso. Quero iniciar a minha fala justamente conectando-a com o início da fala do professor Marcelo Sacramone. Por quê? Porque, quando nós estamos no contexto de uma recuperação judicial ou de uma falência, nós temos justamente a dificuldade em conversarmos com os nossos colegas dos juízos recuperacionais ou falimentares. Por quê? Porque, em que pese o professor Marcelo nos tenha trazido esse objetivo comum, ambos temos o objetivo comum de pagarmos os credores da classe 1, os credores trabalhistas, muitas vezes os métodos não são os mesmos, né? Talvez a nossa visão seja uma visão micro, enquanto a visão do juízo recuperacional seja uma visão macro. Aquilo que o professor Marcelo mencionou. Nós desejamos, muitas vezes, pagar
o nosso trabalhador, aquele da nossa única ou das nossas poucas reclamatórias trabalhistas, enquanto o cenário de toda a recuperação é um cenário bastante mais amplo. A partir disso, essas conversas que precisamos ter com os colegas da Justiça Comum dos Estados, com os juízos recuperacionais, passa, e aí entra a minha sugestão, passa necessariamente por acordos de cooperação a serem desenvolvidos de forma institucional. E do que eu falo? Eu falo, por exemplo, de algo que o professor Marcelo nos trouxe na sua fala e se preocupou bastante, que é a divergência de dados nas certidões de habilitação de créditos trabalhistas. E, professor Marcelo, não é apenas na data da distribuição do pedido de recuperação judicial. Nós temos outros problemas, afinal de contas, devemos destacar o imposto de renda, devemos enviar o crédito bruto, devemos separar as parcelas trabalhistas. Afinal de contas, como devem ser as nossas certidões a serem enviadas para o juízo recuperacional? Isso parece ser uma filigrana, mas é algo que importa muito. O professor Marcelo já nos mostrou. No momento que uma certidão não é feita da maneira pretendida pelo juízo recuperacional e pelo administrador judicial, ela retorna para ser refeita por nós, e isso provoca ainda mais atrasos. Portanto, acordos de cooperação sobre a forma através da qual devem ser confeccionadas as certidões de crédito, de créditos trabalhistas, de créditos sujeitos à recuperação judicial. Mas acordos que não se bastem a isso, eu fiz algumas outras anotações, acordos que também nos permitam ou nos municiem com datas do momento, tanto do ajuizamento da recuperação judicial, quanto do deferimento do processamento da recuperação judicial, quanto da sua eventual convolução em falência. Todos esses marcos nos importam. Nós precisamos ter essas informações de maneira centralizada, de maneira uniformizada. Os colegas da Justiça Comum dos Estados precisam ter essas informações de maneira centralizada, de maneira uniformizada, para que a gente siga no caminho da efetividade. A recuperação judicial, a falência, são processos que naturalmente já são complexos. A gente não precisa torná-los ainda mais complexos em relação a isso. Outro ponto que também pode e deve ser objeto de acordos de cooperação entre os nossos tribunais. Por que nós nunca somos informados, colegas, das datas de encerramento das recuperações judiciais? Nós sabemos que os nossos processos, as nossas reclamatórias trabalhistas, quando não possuem créditos não sujeitos à recuperação judicial, no momento em que expedimos certidões de crédito, eles vão para o arquivo provisório e lá ficam até não sei quando. Mas no momento em que esse crédito é pago no juízo da recuperação judicial, nós não poderíamos ser avisados pelos colegas dos juízos recuperacionais no sentido de que, bom, esse crédito está extinto, já foi pago? Sim. Ficam aí, e aí eu deixo esse encargo para o meu amigo Cássio, ficam aí algumas sugestões no sentido de concertação de atos que nós podemos e devemos ter junto ao Poder Judiciário Estadual. As nossas presidências de tribunais locais, as nossas corregedorias de tribunais locais, o próprio TST, através da Comissão de Efetividade, deve e pode fazer isso com bastante tranquilidade. Sei de 2 tribunais que já fizeram. Vamos dar crédito àqueles que já têm, ainda que de forma incipiente, tive a oportunidade de ler esses acordos, esses termos de cooperação. É algo ainda incipiente, mas é um começo, e é um bom começo. Faço as minhas honras aqui ao TRT do Rio de Janeiro, TRT da primeira região, que agora, em janeiro, já celebrou um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça Estadual daquela unidade federativa, e também faço as minhas honras ao TRT de Pernambuco, TRT 6, que recentemente, cerca de 30 dias, também celebrou um acordo mais ou menos nos mesmos termos. Vale a pena nós seguirmos essas iniciativas. Cássio, então, feito esse registro, te entregue este encargo de nos
nos auxiliar nessas ações concatenadas, eu faço agora algumas considerações em relação diretamente à fala, à excelente fala do professor Marcelo. E quero tocar num ponto, ou quero começar por um ponto no qual o professor Marcelo, en passant, mencionou, que diz respeito à novação dos créditos trabalhistas via homologação do plano de recuperação judicial. Quero, a partir dessa ideia inicial de inovação, conectá-la com uma segunda ideia, que é a ideia de responsabilidade secundária de outros devedores, constantes ou não, no título executivo judicial trabalhista. Me explico melhor. Olhem só o cenário que nós podemos ter em uma recuperação judicial. Imaginemos que um trabalhador tenha direito a receber o valor de 100 na nossa reclamatória trabalhista. Esse é o crédito bruto desse trabalhador. Nós emitimos a certidão de crédito, porque, afinal de contas, nesse meu exemplo, todo esse crédito está sujeito à recuperação judicial, e entregamos essa certidão para o AJ, para o administrador judicial. Ao mesmo tempo, ou alguns dias depois, alguns meses depois, esse mesmo credor trabalhista vai na nossa reclamatória e diz o seguinte: olha, eu pretendo a declaração de formação de grupo econômico com uma empresa que não está sujeita à recuperação judicial. Eu pretendo a declaração de sucessão trabalhista de alguma terceira pessoa que adquiriu parte ou todo o estabelecimento da empresa em recuperação judicial. Ou eu pretendo a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios da empresa que ingressou em recuperação judicial. O professor Marcelo já muito bem nos explicou que o artigo 6º-C da Lei de Recuperação e Falências, esse artigo que foi inserido pela Lei 14.112 de 2020, em nada muda o cenário, claro, respeitadas interpretações divergentes, mas em nada muda o cenário de que, concomitantemente à habilitação dos créditos, nós também podemos fazer a execução trabalhista em face de devedores coobrigados, estejam eles ou não no título executivo. Perfeito, esse é o nosso cenário. O trabalhador, então, teve a sua certidão expedida no valor de 100 para o juízo recuperacional e continua na nossa reclamatória trabalhista, através desses incidentes de responsabilização secundária, a postular estes mesmos 100 nos autos da reclamatória trabalhista. O que acontece no desenrolar dos processos? Lá na recuperação judicial, nós podemos ter deságio na aprovação do plano de recuperação. Um deságio hipotético de 40% desse crédito trabalhista. Ou seja, agora esse trabalhador, no cenário da recuperação judicial, não tem mais direito a receber 100. Claro, se o plano for cumprido, porque também o professor Marcelo certamente nos explicará que a novação recuperacional é uma novação um pouco diversa, um pouco diferente daquela novação de direito civil. É uma novação condicional, uma novação que não extingue as obrigações dos coobrigados, ou seja, ela tem algumas peculiaridades. Mas, pois bem, esse trabalhador ele passa agora a poder exigir no cenário recuperacional 60%. Por conta do deságio de 40 que houve na aprovação do plano. A pergunta que eu trago para o professor Marcelo é: professor Marcelo, se ao mesmo tempo, e isso é uma vicissitude, é um efeito colateral da possibilidade que nós temos via súmula 581 do STJ, via entendimentos consolidados também no nosso Tribunal Superior do Trabalho. Ontem mesmo o ministro Alexandre Agra Belmonte mencionou, né, que recentemente um acórdão da 7ª turma do TST, já sob a vigência da lei de reforma da legislação recuperacional, entendeu pela competência concomitante da Justiça do Trabalho, ou seja, em que pese nós tenhamos tudo isso, nós temos uma vicissitude. E a pergunta é: será que, no cenário da execução da reclamatória trabalhista, pode vir a recuperanda
peticionar e dizer o seguinte: olha, foi aprovado um plano de recuperação judicial. Nesse plano, agora eu não devo mais 100, eu devo 60. Será que a recuperanda, ou eventualmente algum coobrigado, notadamente algum coobrigado, porque ele vai ser o principal interessado nesse caso, ele é o integrante agora do polo passivo, será que esse coobrigado pode peticionar validamente, ou seja, será que ele vai obter uma resposta positiva de nós, juízes do trabalho, dizendo o seguinte: se o crédito do trabalhador lá é 60, eu também agora quero pagar apenas aqui 60 por conta da novação. Então, essa é uma primeira pergunta, uma dúvida legítima que eu tenho em relação a isso e gostaria que o professor aprofundasse. Mas eu vou mais adiante. Por quê? Porque nesse mesmo cenário, colegas, nós temos também créditos que não se sujeitam à recuperação judicial. O professor Marcelo nos disse de uma maneira bem clara e bem tranquila: créditos de natureza fiscal, sejam eles de natureza tributária, sejam eles de natureza não tributária. Ou seja, nós, em que pese estejamos num cenário de recuperação, na grande maioria das reclamatórias trabalhistas que continuarão conosco, nós teremos créditos secundários, créditos que não se sujeitarão à recuperação judicial. Leia-se: contribuições previdenciárias decorrentes das nossas decisões condenatórias e custas processuais. Essas duas rubricas jamais irão para a recuperação judicial. Nós tínhamos antigamente, ou antes da lei de reforma da legislação recuperacional, o hábito de empurrarmos isso para os juízos recuperacionais, mas isso já hoje não é permitido ex lege, ou seja, nós seguiremos com elas. E as contribuições previdenciárias, elas nos vão levar a alguns problemas adicionais. Por exemplo, nós temos, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, uma orientação jurisprudencial, a orientação 376, orientação jurisprudencial 376, do conhecimento de todos, que é aquela que menciona que quando a parte faz um acordo em execução por valor inferior ao valor executado, haveria, de uma maneira proporcional, o abatimento ou a redução das contribuições previdenciárias. Isso também pode acontecer no cenário recuperacional. E a pergunta aqui que eu faço para o professor Marcelo é se essa orientação jurisprudencial que nós usamos para acordos trabalhistas dentro das reclamatórias trabalhistas, ou seja, completamente fora desse cenário concursal, também poderia vir ou não a ser aplicado quando estejamos diante de uma recuperação judicial. Me explico melhor. Olhem só. Vamos imaginar que esse mesmo crédito trabalhista, que valia 100 e que foi habilitado na recuperação judicial, sofra deságio e passe a valer agora 60. Na reclamatória de origem, na reclamatória trabalhista originária, eu fiquei com um crédito hipotético a ser executado de 30 de contribuições previdenciárias. Esse crédito, que era 100, esse crédito principal, que era 100, que virou 60, ele vai refletir nas contribuições previdenciárias a modo de dizer que agora a recuperanda não deve mais 30 a título de previdência, mas sim 16, por conta da proporcionalidade? Será que nós podemos aplicar a orientação jurisprudencial número 376 do TST, da SDI 1 do TST, também no cenário recuperacional? Essa é a segunda dúvida que eu queria trazer para o professor. E não fossem essas já suficientes para que o debate se aprofunde, caso haja tempo, professor Marcelo, por favor, uma grande questão trazida na lei de reforma da legislação recuperacional diz respeito à competência para supervisão dos atos de execução, dos atos de constrição, dos atos de penhora por parte do juízo recuperacional. Isso está no artigo 6º, parágrafo 7º-A.
O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer, colegas, que muitas vezes nós vamos ter bens por nós penhorados que vão sofrer algum tipo de questionamento no âmbito do juízo recuperacional. Isso já foi objeto de um sem número de conflitos de competência perante o STJ. Todos eles, ou pelo menos a grande maioria, todos aqueles que eu tenho conhecimento, sempre com decisões favoráveis ao juízo recuperacional. Tanto isso ocorre que o legislador optou por trazer para a lei esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Professor Marcelo, apenas algumas considerações a respeito disso. Temos muitas agruras. Por quê? Porque temos créditos que seguem na nossa competência. Contribuições previdenciárias e custas. Portanto, devemos prosseguir com a nossa execução trabalhista em relação a esses créditos. Como é, e aí é mais um posicionamento pessoal, ou talvez algo no sentido de predição a respeito dessas questões, como é que nós vamos conversar com os juízes dos juízos recuperacionais a respeito disso? Porque, obviamente, eles farão um controle de substituição de penhora a respeito dos bens de capital essenciais para a manutenção das atividades da empresa. Professor Marcelo, vou lhe deixar com essas dúvidas, agradecendo mais uma vez a sua fala. Queria agradecer o debate e a chance de poder expor. Acho que são perguntas absolutamente pertinentes. Eu quero começar, primeiro, pela orientação ao Dr. Cássio. Então, vamos lá. Da execução trabalhista com as rubricas. A grande questão é que, quanto mais rubricas nesse cálculo de liquidação forem apresentadas, o juiz da recuperação, se tiver qualquer entendimento diverso, o FGTS eu entendo que não é trabalhista, é tributário, ele simplesmente destaca e não precisa voltar para recálculo. Isso facilita ao trabalhador, eventualmente até um recurso que ele vai fazer para incluir ou não. Tá? Então, com relação às datas, da mesma forma, só queria trazer um dado, o CNJ, há, 7 anos atrás, 2015, tentou criar um banco que os juízes estaduais supririam de informações a respeito de recuperação e falência com relação às datas. Então, um acesso público aberto para que qualquer juiz consultasse para verificar está em recuperação ou não está. A ideia foi ótima, os juízes estaduais não supriram essa informação e acabou morrendo. Então, foi um banco desatualizado. Tá? Mas talvez valesse voltar, né? E com relação simplesmente à extinção, temos um problema, porque a recuperação agora dura, supostamente, até 2 anos da fiscalização. Tem prosseguido, né? Mas o crédito trabalhista não mais necessariamente precisa ser pago em até 12 meses. Então, eu posso pagar até 12 meses com desconto, mas eu posso dilatar até 36 meses, desde que eu pague integralmente com garantia. Então, por conta disso, este pagamento é feito depois do período de fiscalização. E como ele é feito diretamente entre recuperanda e credores, o juízo da recuperação e o AJ não terão essa informação. Então, isso acaba sendo um problema. E por quê? Porque este credor, se não receber, ele vai à sua execução, mas que mudou o título, por isso que se entende até que a sua execução seria extinta e não simplesmente suspensa. E por quê? Porque muda o título. Agora não é mais só o título, que é a sua sentença na reclamação, mas é o título acompanhado de um outro título, que é o plano devidamente homologado que vai ser executado se não for pago. Isso depois do período de fiscalização. Se o não cumprimento acontecer durante o período de fiscalização, então, portanto, durante os 2 anos, aquela novação cai, é como se ela não existisse, o crédito volta a ser original com a convolução em falência. Tá? Mas, entrando especificamente nas questões, a novação. Vejam, esse ponto, que é o seguinte, o crédito trabalhista, o plano de recuperação gera novação de todos os créditos sujeitos, dentre eles o crédito trabalhista em face do devedor.
não em face de terceiros coobrigados, a menos que aquele credor expressamente tenha concordado com a renúncia no plano. Se ele não concordou ou não votou favorável a isso, não vale a cláusula a ele. O que significa que ele pode executar qualquer coobrigado. E a pergunta do Dr. Marcelo específica é o seguinte: ele tem 100, o plano dá um desconto de 40, ele tem que receber 60. Mas e com relação aos coobrigados? Com relação aos coobrigados, ele continua tendo que receber 100. E por que isso? Porque, a rigor, só se nova o crédito em face do devedor. A recuperação tem uma novação absolutamente peculiar. Ainda que se chame de responsabilidade secundária desses terceiros, ela entende, e por isso novação peculiar, estes outros créditos, ainda que acessórios, não são novados. Então ela é uma novação peculiar, porque ela é condicional, mas ela é peculiar porque o principal não afeta o acessório. Eles continuam como responsáveis pelo débito. E aí é super curioso. Eu vou continuar na pergunta do Dr. Marcelo, que é o seguinte: e se o sócio do grupo vai lá e paga o 100? Ele se subroga, o que significa que ele se torna um credor trabalhista e passa a ocupar o espaço do credor trabalhista habilitado na recuperação. Consequência, ele vai receber da recuperanda. Quanto? 60. E isso é ótimo. E por que isso é ótimo? Porque o bonitão do sócio vai fazer com que a empresa pague 100, porque senão ele sabe que ele vai responder na física. Portanto, meu amigo, faça a sua empresa pagar os 100, porque se ela não pagar os 100, quem vai pagar é você. E aí você que não vai ser satisfeito da diferença. Tudo bem? E ele é pago, esse sócio, como credor trabalhista. O que é super interessante. E, prosseguindo nisso, se aquela recuperação acabar e ele não for pago, ele pode entrar no seu processo trabalhista de execução e prosseguir com aquele processo contra a própria recuperanda. Tudo bem? Super legal. Vejam só. Senhores, nesse ponto ainda vem uma questão do crédito não sujeito, e aqui especificamente a contribuição previdenciária. Então, no exemplo do Dr. Marcelo, o que acontece se esse deságio de 40 virar 60, né? Virou 60 o crédito, eu vou reduzir a contribuição previdenciária da mesma forma que faz a orientação 376? Acho que não. E por que não? Porque aqui este crédito tem um outro titular, que é a União. Por conta disso, a União não transacionou com relação a esse crédito, ela não se manifestou no plano de recuperação judicial. E, por consequência, como qualquer outro crédito fiscal, precisa ser renúncia autorizada por lei específica tanto, ou procedimento, parcelamento ou transação específicos. Portanto, me parece que não há interferência com relação ao montante desse crédito. Porque a alteração da base não reflete especificamente nele. Então, me parece que não se aplica à orientação. E, por último, e talvez o ponto mais interessante, que é francamente, uma questão, não é jurídica, é quase jurígena, que é a questão da competência universal. Senhores, não existe competência universal na recuperação. Isso é uma criação, e uma criação equivocada. Vejam, a Lei 14.112 foi alterada justamente para colocar na jurisprudência dos tribunais estaduais que juiz da recuperação, você não manda em tudo. Você não manda em todos os ativos. Duas exceções. Você é juiz universal quando o crédito for sujeito à recuperação, e aí você manda no ativo. Se o crédito for não sujeito à recuperação, você só manda no ativo em duas hipóteses. Primeira,
se tratarmos de trava bancária, artigo 6º, parágrafo 7º-A, então alienação fiduciária, arrendamento mercantil, compra e venda com reserva de domínio, ACC, coisas que não têm nada a ver com a nossa matéria. Que aí o juiz dessa busca e apreensão, que, sei lá, eu dei um carro em alienação fiduciária para o doutor Cássio, em razão do empréstimo que ele me deu. Eu não paguei o doutor Cássio, ele faz uma busca e apreensão e toma o carro. Só que se eu tiver em recuperação, o juiz da recuperação, se essa constrição recair sobre um bem de capital e essencial, pode suspender durante o período de negociação. Artigo 6º, parágrafo 7º-A. Importa para vocês? Não. O que importa? Artigo 6º, parágrafo 7º-B, que fala o seguinte: o crédito fiscal tem as execuções prosseguindo normalmente. A sua execução. O juízo vai poder fazer medidas de constrição, só que se a medida recair sobre um bem de capital essencial, o juiz da recuperação pode substituir e não suspender esta medida para que ela recaia sobre um bem que não interfira na recuperação. E aqui tem um ponto importante. No projeto de lei, quando ele estava sendo votado no Senado, a lei falava suspender. E foi especificamente dito substituir. Por que é substituir? O juiz da recuperação só pode trocar se tiver outro. Você penhorou a fábrica e ele não tem nenhum gato para puxar pelo rabo, vai à fábrica mesmo. Porque substituir é trocar por um idêntico. Ele pode substituir durante todo o processo de recuperação, mas sempre num juízo de menor onerosidade. Ah, Marcelo, mas o meu crédito é não sujeito? Não é porque é tributo, é porque é um crédito de um trabalhador que trabalhou depois. Posso fazer a penhora que eu quiser? Pode. O juiz pode suspender da recuperação? Não, porque não existe juízo universal. Dito isso, vai ser suspenso? Vai. Porque a jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido que cabe ao juiz da recuperação apreciar todas as constrições sobre ativos, sujeitos ou não sujeitos, ao procedimento de recuperação. Não significa que ela está certa. Mas é o que temos. Como é que eu faço para construir um cenário diferente? Seu juízo, seguinte: eu sou um crédito não sujeito e preciso ser pago. Ninguém pode receber antes de eu ser pago. Qualquer recurso a ser utilizado, primeiro me paga antes de qualquer outro. Me dê um bem que substitua esse que eu fiz a constrição. Caso contrário, você não pode. Mas a jurisprudência do STJ também diz: a competência do juiz da recuperação, mas ela só versa sobre bem de capital. Dinheiro não é bem de capital, portanto, bloqueia. Ah, Marcelo, mas o cara não tem nada. Não tem nenhum real. Bloqueio de faturamento controlado pelo administrador judicial. Pode? 100%. Crédito? 100%. Marca? 100%. Todo e qualquer recebível, 100%. Isso fará com que o seu processo seja satisfeito. Por quê? Porque ele é obrigado a permitir o pagamento e a jurisprudência aí do próprio STJ permite. Muito obrigado, senhores. Bom, colegas, certamente nós teríamos oportunidade de continuar com esse debate ainda por vários e vários temas, vários e vários assuntos, mas isso também nos dá a oportunidade de trazer o professor Marcelo mais vezes aqui conosco no TST, na ENAMAT e nas ações da comissão.
Eu vou devolver a palavra ao cerimonial para a gente encerrar os trabalhos da parte da manhã e algumas informações a respeito das atividades do turno da tarde. Devolvo a palavra ao cerimonial, agradecendo aos palestrantes e fazendo a entrega dos certificados, em primeiro lugar, ao professor Marcelo Sacramento. Maravilhoso. Como diz o Marcelo, somos seus fãs. Passando agora a entregar ao outro Marcelo, um painel com 2 Marcelos. Doutor Marcelo Caon. E agora sim devolvo a palavra ao cerimonial. Senhores, nós agradecemos a presença de todos, faremos um intervalo para o almoço e retornaremos às 13h45 pontualmente com a apresentação do painel Execução Individual de Sentença Coletiva. Boa tarde.